A Luz do Consolador, é um livro de crônicas de Ivone do Amaral Pereira, né, lançadas e produzidas pela revista O Reformador. E na crônica, a mim, dada para expor nessa noite, foi A Força do Exemplo, que é uma história muito interessante, e nós precisamos fazer um pequeno resumo para mergulharmos nela, de 3 jovens trabalhadores espíritas que estavam agastados nos seus ambientes de trabalho pela materialidade absoluta que encontravam. E a materialidade, não estou dizendo apenas do conceito da vida material, mas da materialidade que vamos encontrar, inclusive, nas páginas de Kardec, nos chamando a atenção para uma certa animalidade dos valores materiais. Então, o contexto é esse. E aí nós vamos mergulhar realmente neste tema para ver o que Ivone do Amaral Pereira, uma das missionárias, costumamos dizer que médiuns espíritas, existem muitos, lógico, graças a Deus, médiuns, toda a humanidade o é, mas missionários, por incrível que pareça, nós contamos nas mãos os médiuns missionários deste país espírita. E ouso colocar, né, Ivone neste campo do missionato mediúnico. Mas lógico que, no aniversário de uma casa, nós sempre gostamos de trazer o nosso querido Allan Kardec, no Espírito de Verdade, nos chamando a atenção. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta e os cânticos dos anjos que lhes associam. Poético, maravilhoso, mas vai muito além disso. Nós, os espíritos que cantam, nós que representamos o Espírito da Verdade, vos convidamos. Todos nós que entramos numa casa espírita, estamos sendo convidados para esse divino concerto. Para estarmos cantando e tocando junto com os anjos, junto com os espíritos superiores. Mas tocar não significa sentar-se num teclado, porque nesse teclado eu só sei que tem teclas brancas e pretas. Nem o dó, ré, mi, fá eu sou capaz de tocá-lo. Aliás, brinco muito no Peixotinho, que a vida musical minha, na infância eu tocava cigarra da casa dos outros e saía correndo, não é? E a vida adulta, Alisson, veja como eu sou um espírito muito longe da superioridade, muito longe do que vocês acham, André Luiz. Eu aprendi a tocar berrante. Veja que espírito ao rés do chão, como diriam os portugueses. Né? É o único instrumento, né, que eu tiro um som. Então, mas ele nos chama para tocarmos essas liras. É um convite a uma mudança nossa. Eles não estão aguardando que nós nos tornemos espíritos superiores. Não é esse o plano de imediato. Essa é a meta. Jesus é nosso modelo e guia, nossa meta. Mas eles convidam a todos nós, homens, tomemos então essa lira, façamos uníssonas nossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Entenderam? Porque nós espíritas, e isso está na luz do Consolador, nos colocamos como a doutrina consoladora, o Consolador prometido, porque a própria verdade convoca-nos para sermos nós, esses que se unem aos espíritos superiores, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas fragilidades. Não imaginem que Jesus
e toda a gama de espíritos protetores desse mundo esperem que nós alcancemos a uma condição superior para podermos fazer parte do seu exército, imaginando assim. Nós já fomos convocados. E todos nós que entramos numa casa espírita precisamos mostrar o nosso talento. Alguns com 5, com 3 ou com 1 talento. Mas como diz a parábola, o que mais importa é não escondermos o talento. Vocês lembram por que aquele servo humilde, aparentemente, esconde o talento? Vocês lembram do diálogo dele com o Senhor na parábola? Tive medo. Nós temos medo de fazer o bem. Olha que coisa absurda. Falávamos, nós temos medo de não sermos assim tão enfáticos, para não ferirmos, né? Não, para amenizarmos as faltas. E aí, as verdades espíritas que aprendemos caem um pouco para o segundo plano. E a parábola é séria. É muito séria. Porque Jesus chega em parábola, o Senhor disse àquele mau servo: dá-me o teu talento, irás para onde houver prantos e ranger de dentes. O ranger de dentes talvez a gente até possa amenizar, mas os prantos, não nos cabem. Então cantemos junto com a espiritualidade que nos convoca ao serviço da transformação, e é exatamente isso que a página nos chama a atenção de Ivone do Amaral Pereira. Somos espíritas sinceros, sim ou não? Somos? Muito bem. Então a página é para todos nós. O espírita sincero, que compreendeu e assimilou a essência da doutrina que professa, o espírita que, assimilando a essência, reconheceu que precisa... E agora? Estamos reformando-nos? Estamos realmente alterando os nossos pensamentos de acordo com os conceitos espíritas que aprendemos? Repito, sem medo de errar. Conhecemos as cartas de Paulo. E é um dever nosso, lógico, de ler o Evangelho. Não pense apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós devemos conhecer, ao menos, o Novo Testamento. E muitas pessoas conhecem a frase de Paulo: tudo posso, mas nem tudo me convém. É muito propagada. Mas para mim, a frase mais difícil que ele escreve é a seguinte: eu já estou crucificado. Não mais eu que vivo, mas Jesus que em mim vive. Quem de nós pode escrever isso intimamente? Eu não posso, por favor. Mas essa é a frase da reformulação, da reforma íntima que Paulo sofreu e que havíamos conversado há pouco aqui. Todos aqueles que verdadeiramente encontraram Jesus, reformaram-se. Então nós deveríamos ter a coragem de dizer, não só tudo posso, mas nem tudo me convém, porque é possível que eu fique preso na condição da possibilidade. Olha, não me convinha, mas eu podia fazer. Mas não, já não sou mais eu que vivo. É o Cristo que em mim vive. Já estou crucificado. Então as minhas opções serão sempre as opções que Jesus tomaria. E esse é o espírita sincero. É realmente reformar-se. Mas calma. Calma que não chegamos na condição de Paulo. Muito difícil. Kardec suavizou muito isso.
dizendo também, nas mesmas palavras de Ivone do Amaral Pereira, ou na verdade, Ivone do Amaral Pereira usa as mesmas palavras de Kardec, que o verdadeiro espírita seria reconhecido por sua transformação moral. E isso é absolutamente consolador, porque a minha transformação moral pode estar muito abaixo da transformação moral de Alisson, de Patrícia, de Dona Sônia, de Rosane, porque pede a minha mudança. Graças a Deus, a minha transformação moral está muito aquém da transformação moral de um Chico Xavier, de uma Ivone do Amaral Pereira, de um Doutor Bezerra de Menezes. Mas é a minha transformação. Onde eu encontrar em mim algo que esteja em confronto com a lei de Jesus, aí eu devo transformar-me. Porque há coisas do meu ontem, da minha vida de espírito, que nem eu tenho acesso. Está em páginas criptografadas do meu HD. Que Deus permita não ter acesso nem quando desencarnar. Não pense que é um estalar de dedos. O André Luiz, aqui o Alisson falou, podem ler. E o Dede sabe que nós passeamos pelas obras deles constantemente. E em todas as obras de André Luiz, nós não sabemos quem foi, além do médico carioca. Nosso passado não está tão amplo para nós, porque nós não temos condições morais de visitar-nos. É por isso que Jesus nos pede, não julgue, verdadeiramente não julgue. Porque você pode estar ferindo-se. E isso faz parte dessa grande reformulação a que Ivone do Amaral Pereira nos chama a atenção. Então, as quedas que conheço em mim são efetivamente as quedas que devem ser reformuladas. Operando em nós mesmos, continua o texto, uma ressurreição de valores morais. Mas escutamos de muitos espíritas. Peça-me tudo nesta encarnação, menos isto. Mas é exatamente esta transformação moral a que lhe trouxe de volta à vida física. Então são essas transformações que nós devemos nos abraçar, renovando o próprio caráter. Olha a página de nossa Ivone. Os hábitos, os pensamentos. Porque nós somos a única doutrina verdadeiramente cristã que... Atenção, doutrinas cristãs há muitas. Eu estou dizendo, a única que realmente entende as palavras de Jesus. Quando os discípulos questionam sobre o pensamento, e Jesus responde, se cobiçares a mulher, em verdade vos digo, já pecaste. Né? Aí eu me lembro do padre do Alto da Compadecida. E voga, porque a doutrina espírita estuda fortemente as ações do pensamento. Então eu tenho que educar meu pensamento. Porque meu pensamento, ele não é apenas algo que está em mim. Ele ganha asas. Ele é visível pela espiritualidade. Já falamos, eu acho até aqui, não imaginem que os espíritos inferiores leiam um pensamento. Estaríamos perdidos. Porque nós somos espíritos inferiores. E graças a Deus vocês não leem meu pensamento. Vocês até poderiam, que dentro de uma casa espírita a gente está em pensamento bom, mas imaginem se minha esposa lesse meu pensamento. Melhor que não. Certo? Porque ela ia chegar, como é que você está? Estou bem, amor. Ela. Coisa não estava tão bem. Então nós não lemos. Mas os espíritos veem nossos pensamentos.
Os superiores sabem tudo, indubitavelmente. Mas os inferiores, eles se afinizam conosco. E percebem. Então Ivone que conhecia os espíritos, que quando criança e adolescente, a diversão dela era ir aos cemitérios para doutrinar os espíritos. Porque, lógico, ela vivia uma realidade do mundo espiritual que era muito difícil confabular com a família. Logo, quando criança, ela entra em combate com o pai. Aos 3 anos de idade, ela olha assim, não, você não é meu pai está aqui, ó, é esse aqui. E não tinha ninguém ali do lado. Certo? Então, era muito difícil conviver com as amiguinhas, com isso, com aquilo. Eu vou para o cemitério. Lá, as pessoas me entendem. Então, ela estava plenamente convivendo com o mundo espiritual, porque isso é uma realidade espírita. O Espiritismo diz claramente que haverá, ou chegaremos no dia, que até reuniões mediúnicas podem ser cessadas. Porque nós nos sentaremos, Alisson, e dialogaremos diretamente com o Espírito, porque o somos. Então precisamos mudar nossos hábitos, precisamos educar nossos pensamentos, nossas ações, a vida, enfim. Esse espírita sincero está para a vida atual como os cristãos do primeiro século estavam para a sociedade do seu tempo. E agora, espíritas sinceros que somos, estamos prontos para encararmos as feras dos patrícios, não da Patrícia, dos patrícios romanos. Estamos dispostos a mostrar como Quinto Varro e Quinto Nero enfrentaram as feras das arenas romanas? Como Lívia, como Lúcio Agripa e tantos cristãos que nós lemos? Enfrentaremos com compaixão o apedrejamento que Estevão recebe, olhando para o Saulo de Tarso e pedindo à sua irmã Abigail, ame-o, proteja-o. Somos verdadeiramente esses cristãos a que estamos sendo convocados? Lógico que, graças a Deus, fugiram para nós os apedrejamentos, as feras, os gladiadores romanos, as crucificações, mas cobram de nós os posicionamentos. O que conversávamos, Adam? Numa mesa de amigos, eu não posso furtar as ideias espíritas que vivem em mim, para não ferir aquele grupo social. Mas como eu vou ferir se eu estou falando do amor? Como eu vou ferir se eu estou falando da compaixão? Porque está em nossa doutrina, no capítulo Consolador, a página assinada pelo Espírito da Verdade, página essa que é assinada no Livro dos Médiuns como Jesus, e Kardec, para não ferir, coloca lá Espírito da Verdade, e eu não tenho dúvida que é Jesus que redige aquela página, mas também não tenho dúvida nenhuma que nenhum médium encarnado, nem Chico Xavier, teria condições de receber a presença do Cristo. Mas a página é dele, Então, fazemos muito essa analogia. Jesus seria um marechal que passaria a um general de exército. Depois, nas escalas dos 3 generais, passaria para um coronel, depois para um tenente-coronel, e desceria até um taifeiro. E o taifeiro levou a mensagem, é do homem, escreve aí. E está lá, naquela página, onde está escrito, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, um parágrafo que se inicia exatamente assim: ainda me sinto tomado de compaixão pelas vossas vicissitudes.
é o Cristo absolutamente compadecido de nós, de nossas faltas, de nossos erros, de nossas quedas, estimulando-nos. Mas até quando? Até quando seremos esses cristãos que olhamos para o alto e ficamos embevecidos com Jesus, com seu amor, com a sua comiseração? Olhamos para os espíritos superiores e nos alegramos pelos exemplos dados. Olhamos para Francisco de Assis, né, que traz uma ideia de ser o nosso próprio João Evangelista, e ficamos estarrecidos com o amor que esses espíritos ofertam a nós, porque é um espírito absolutamente pleno, absolutamente descomprometido com provas, com expiações ou com qualquer coisa, mergulha na terra para fazer valer os ensinamentos do Cristo, aceita todas as vicissitudes, aceita o ferro quente no olho, né? Olha para o leproso, olha a mediunidade de Francisco. Em vez de ter aquela aversão, não tinha nem aversão, mas o alto diz a ele: beija-lhe. Né? Se fosse pernambucano, fala, oxe, e precisa? Beije, Chico, beije. E vai lá o Chico, de tantos Chicos que mostraram-se realmente cristãos, e beija. Maravilha, lindo o mundo espiritual. Mas e nós, espíritas sinceros? Por que nos omitimos tanto? Por favor, não falo de ninguém aqui, falo de mim. Por que nos omitimos tanto diante da bela e santa doutrina, como diz São Benedito, no Livro dos Médiuns, nós recebemos? Por que nos calamos em público? Por que aceitamos realmente algumas ideias tão distantes do Evangelho, absolutamente tão amorais, em nossas casas íntimas? Mas continua, veja que texto. O modo de viver daqueles cristãos, a sua conduta diária, certamente também as conversações que sustentavam e o palavreado que usavam seriam dignos, discretos, sérios e também belos e benéficos. E ela começa a dizer para nós, olha, tudo bem, mas, por exemplo, o que fazemos com o nosso verbo? Palavra tão importante para aqueles que abraçaram o conceito teísta, porque está lá na Gênese, lá atrás. No princípio era o Verbo. Tudo é obra do pensamento de Deus. O Verbo era Deus. Está lá escrito. Nós somos frutos do pensamento divino. Nós somos fruto do Verbo de Deus. Por que eu não corrijo o meu palavreado? Porque eu me sinto e dou-me de ombros e dou até audiência a programas indignos. Ah, mas você tem... Sim, lógico. Seria admissível, por exemplo, num jogo de modernidade, de graças, usarmos palavras indignas na tribuna? Ora, e estamos sempre na tribuna espírita. Quem aqui, em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente social, quem aqui é conhecido como espírita? Todos nós não somos? Então nós estamos sempre na tribuna. Não é assim que as pessoas chegam? Você que é espírita, o que você me diz disso? Opa! Mas esse espírita tem um palavreado tão chulo, como é que pode? Não, eu tenho que corrigir-me sim. Não é sem razão que vem Joana de Ângeles e não alivia no vernáculo da língua portuguesa.
E a gente, Joana é difícil. Difícil não. Vocês que são fracos. Né? Nós. Todos nós aqui lemos Joana com um espírito guia chamado Aurélio. Aurélio, meu guia, venha para cá, certo? Mas nos enriquece, porque ela nos cobra essa condição de evoluirmos, melhorar nosso vernáculo, porque daqui a pouco nós estaremos lá no mundo espiritual, não porque aquela coisa que aconteceu comigo, que coisou não sei o quê, espiritual, como é a história, filho, certo? E eu não tenho mais palavras, além de palavras, realmente, em nosso lar, que é uma colônia de espíritos que faliram na vida última, ele traz um capítulo sobre verbo e chama a atenção de que as palavras ali indignas não podem ser usadas. Então veja que coisa simples. Olha, se a gente não consegue essa reformulação absoluta, vamos melhorar um pouco nas nossas coisinhas, né? Vamos ser discretos, né? Vamos levar com um pouco mais de seriedade nossas obrigações, né? Vamos ter atos belos que beneficiam não só a mim, mas aquelas pessoas que me circundam. E aí chama atenção, peraí, isso não é ser beato, não. Nós não queremos isso. Nós não queremos sisudez falsa, seriedade que não compartilhe com a alegria de viver. Porque na minha família espírita, né, e a família consanguínea mesmo, santo Deus, né, nós vamos ler histórias de Bezerra de Menezes, quando o nosso querido Chico, né, o convoca para que ele ajude aquele asno, né? E Bezerra fala, olha, a minha medicina é humana, não é veterinária, certo? Mas rissem os dois, e ele, vou ver o que eu posso fazer, mas com a leveza, com a alegria de servir. E o espírita não deve ser, a seriedade não é ser carrancudo. Porque às vezes a pessoa carrancuda é uma pessoa de mal com a vida, e eu não posso estar de mal com a vida, porque eu conheço o Evangelho. Eu conheço, por exemplo, ao que falamos, Alisson, que suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que cristão, então, sou eu? Para sentar-me, né, na vida e confabular-me. Meu Deus, o que eu fiz... Eita, tá filmando. O que eu fiz em vidas passadas para merecer tantas dificuldades. Que bobagem. Aí vem André Luiz para nós e diz, cesse para vós outros essa ideia de vitimização, de a vida ser tão difícil, porque a vida recebe, para aqui existirmos, ou melhor dizendo, a existência, recebe a chancela de Jesus, de ter uma caneta leve. Vai, meu filho, faz só isso para mim. Multiplica esse talento que você tem, e isso será o suficiente para a sua felicidade. Então, nada de sermos beatos, né? De pieguices, atitudes forçadas, que fingem virtudes que não existem. Eu até brinco, com todo respeito, reconheço que algumas pessoas fazem preces maravilhosas, mas brinco muito usando a genialidade do nosso querido Ariano Suassuna, não é, que quando o Chicó está lá enterrando o João Grilo, certo? E o João Grilo ressuscita, né, na peça teatral, ele começa, Senhor, não sei o que, ele, que voz é essa de alma, né? Como se nós precisássemos mudar. Não muda nada. Sejamos leais, verdadeiros, sejamos nós mesmos, né? Sem nada de pieguice, sem nada forçado, dentro das nossas limitações, reformulando-nos.
reformulando isso. Não quer dizer, lógico, que eu me imponha uma limitação intransponível, como falamos há pouco, né? Toda nossa limitação deve ser, sim, reformulada, sem tristezas. Espírita não pode ser triste. Porque espírita também, além de ler André Luiz, lê Joana de Ângeles. E Joana de Ângeles diz para todos nós: há uma fatalidade para o espírito humano. Sabe qual é? A felicidade. Como é que eu posso ser triste? É razoável que tenhamos momentos de tristeza? Lógico. É razoável que sintamos a dor de uma frustração? Absolutamente razoável. E eu questiono muito no Peixotinho, né? Quem aqui já sofreu frustração na vida? Só eu? Estão com vergonha? Ah, sim. E quem aqui já frustrou? Pronto, então empata o jogo. Qual o problema? Qual o problema das pessoas nos frustrarem? Não pode o escândalo partir da minha mão. Mas sofrendo, absolutamente razoável. Aliás, nós deveríamos nos escandalizar com muito mais coisas. E em nome, perdoe-me, de uma falsa caridade, passamos por cima de algumas coisas que deveriam nos causar ojeriza, sim. Colocarmos a mão, meu Deus, ojeriza do escândalo, não da pessoa que escandalizou. Compreendamos bem isto. Exercer a compaixão deveria ser o nosso reflexo, sem oferecermos conivência. São palavras parecidas, mas completamente distantes em seus conceitos. Completamente distantes. Nada de tristeza, nada da hipocondria supersticiosa. Espírita supersticioso não dá, né? Não dá porque está lá, claro, no Livro dos Espíritos. Há uma frase lá no Peixotinho, escrita por um homem de uma cabeça brilhante, não só brilhante pela falta de cabelo, que a cabeça brilha, né? Mas brilhante porque eu tenho o prazer de tê-lo como pai, e lá está escrito assim: esta casa cultiva a pedagogia do Espírito. Esta casa também é do Espírito. Não importa vestes, não importa absolutamente nada, não importa, olhe, eu uso um pingentezinho, é proibido? Lógico que não. Embeleza? Ótimo. Por que não usar? Né? Ah, mas é um crucifixo, o que é que você acha? Sem ele você está desprotegido? Não, é porque eu acho tão bonito. Pronto, maravilha. Certo? Embeleza, pronto. Mas aquilo não pode trazer nada para nós, porque fica completamente restrito ao campo da materialidade. E se eu depositar a minha potencialidade espiritual em uma vestimenta, eu estou perdido. Eu não sei o que sou. Eu não definir-me ainda como espírito. Eu ainda estou muito materializado. Então, nada de superstição para nós. Absolutamente nenhuma. Que repreende a satisfação do adepto por julgá-lo incompatível com a espiritualização de cada um. Lógico que nada disso. O cristão primitivo, continua Ivone do Amaral Pereira, traria a irradiar de sua alma a alegria imortal daquele que encontrou a verdade e que se aquece e revigora a sua luz. É por isso que ela fala daquelas pessoas. É por isso que vai citar lá no Ave Cristo, né, os espíritos felizes nas masmorras romanas. Mas como? 3º século depois de Jesus, anos 200 e pouco. E as pessoas indo à morte, cantando. E os romanos, mas são loucos? Como é que vamos permitir que essas pessoas dominem o mundo? Devemos matá-lo. Porque para dominar o mundo é preciso força, é preciso brio. Olha que conceito.
o orgulho romano inaceitando e matem esses cristãos, que isso são pragas. Pragas. E eles felizes da vida, porque lógico, naquela época tinha um conceito absoluto da vida eterna. Sabe? E encontraram verdadeiramente Jesus. E as frustrações, as dores, as decepções, os escândalos que sofreram, nada representavam verdadeiramente para eles dano. Olhavam assim, coisas do mundo, coisas do mundo. E quando Tassiano, o filho de Quinto Varro, meio sem graça, né? Ele estava no meio dos cristãos, vem tu também, né? Hora errada, lugar errado. Mas, meu Deus, como que história é essa? E vem, não, mas espera aí, eu sou Patrício. Epa! Hã? Aí na hora em que abrem as jaulas das feras, queria até que meu leão tivesse tão forte como os leões romanos, andou fraquejando, mas há esperanças, né? Então, ele só recebe, antes de receber o golpe fatal, ele diz, Quinto, eu sou cristão. E aí desencarna, foi rápido, uma só patada, feliz da vida. Feliz da vida. E nós desistimos da vida. Veja que coisa absurda. Então esses eram os verdadeiros cristãos. Felizes porque eu sei a verdade. João escreve isso. Conhece a verdade e a verdade vos... Todos sabemos. A liberdade aí que a doutrina espírita estuda, não é viver num céu beatífico. Não é ir para as colôniazinhas espirituais bonitinhas, nada disso. Até porque os espíritos superiores, na verdade, frequentam muito mais o orbe que esses espaços. Trabalham muito mais por nós do que ficarem numa cadeirinha confortável, escutando Mozart, não é? Escutando Beethoven. Não, isso é pra gente. Eles estão aqui. Então, a verdade nos liberta das dores materiais. Vivemos a plenitude do espírito, serenos, tranquilos, sorrindo. Né? Sempre comparamos, e permitam-me a repetição, a liberdade que tem o Espírito Emmanuel, que está reencarnado entre nós, neste mesmo país, né? Que às vezes estamos intrigados com ele, mas está aqui. Que dificuldade tem Emmanuel nessa existência? Se ele nasceu em um berço humilde, bom, ele foi escravo na história. Ele foi um escravo em Ave Cristo, não é? Se sofre frustrações, ele sofreu frustrações imensas, tentando acertar esse país, como Manuel da Nóbrega. Se sofre com os seus colegas de clero, ele sofreu fortemente em renúncia, como o padre Damiano. Se perde a vista, ele morre cego, como Públio Lentulus. Então, qual a dificuldade que um espírito tem na vida física? Nenhuma. Ele é liberto. Ele é espírito. Ele está pleno. Todas as dores, todas as vicissitudes que a vida pode apresentar, para ele, não significa nada. Ele está feliz da vida em servir. Verdadeiro cristão. Nós reclamamos, às vezes, da pia cheia de pratos para lavar, esquecidos que foram naqueles pratos que nos alimentamos. Mas eu vou lavar tudinho, é? Cada um lava o seu, viu? Certo? Ou se não é uma festa grande, é melhor trazer prato descartável. Né? Isso é uma preguiça nossa. Eram felizes. Da mesma forma, desculpe adiantar, procede o espírita realmente compreensivo.
o espírita legítimo, que assimilou a luz com que a sua doutrina lhe devassou o ser, clareando sua mente para a ressurreição pessoal. Leiam junto, que eu não vou me responsabilizar sozinho. Que nos impomos. É uma imposição de mim para mim mesmo. Eu preciso impor-me, senão eu não sou o espírita verdadeiro. Passeei pela doutrina, conheço os 1019 questionamentos do Livro dos Espíritos. Já os li, voltei, conheço a introdução, conheço as conclusões. Passeio tranquilamente, cito algumas de cabeça. Mas, se eu não me impus renascer, eu nada fiz. Aliás, eu comprometi-me, porque está lá nas palavras de Jesus. Muito será cobrado. Está vendo que todos sabem? Então, eu preciso me impor essa transferência de mim mesmo. Esse não é um triste, mas um caráter equilibrado do espírita. Não é um santarrão. Pensem, não cobrem de nós santidade. Aliás, o nosso querido Francisco Xavier, não de Assis, pedia quase clemente aos espíritas: gostaria que os espíritas me dessem o direito de errar. Olha como éramos severos com Chico. Não, nós não somos santarrões, mas somos possuidores de boa vontade. Há uma tradução no nascimento de Jesus que eu me declino mais por ela. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Adoro essa tradução, em detrimento da outra, que é muito nobre, né? Boa vontade para com os homens. Ok. Mas eu gosto dessa, porque eu acho essa tão mais, particularmente, perdoe-me, tão mais espírita, tão mais consoladora. Porque não é paz na terra aos homens de bem. Porque a terra ainda não é um planeta dos homens de bem. Como entendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Mas teremos paz se tivermos boa vontade. De dizermos para nós mesmos: fiz o melhor de mim. Fiz o melhor de mim. Ou sermos aquelas pessoas como foi Maria, quando o anjo lhe bate à porta, e ela, de bate pronto, que seja feita a vontade do Pai. Boa vontade. Quantas vezes as pessoas bateram a nossa porta e nós: não, peraí, ainda não. Eu preciso me preparar. Ou olha, Alisson, hoje não vai dar. Sabe? Eu estou com uma dificuldade. E nossa boa vontade começa a escorrer de nossas mãos. E aí eu não tenho paz. Entendam, Jesus. Nós somos aflitos, sim ou não? Não gosto nem desse nome, mas tudo bem. Somos. Mas por que somos? Se ele, antes de partir, deixa claro: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. O espírita é o que mais usa essa expressão. Nas palavras iniciais da prece, nas suas palavras de saudações. Né? E quando saímos, muita paz. Quando eu escuto uma pessoa escutar muita paz, deve ser espírita. Deve ser espírita, que essa é quase uma saudação espírita. E nós somos tão angustiados porque nos falta boa vontade. Boa vontade. Olha, não se pede para fazer o perfeito, mas faça com boa vontade. Porque reprisando e reprisando e reprisando,
um dia faremos indubitavelmente o perfeito. Afetando uma religiosidade, olha que avanço, muito mais do que uma religião, é a minha religiosidade, incompatível com a sinceridade, lógico, quando fala não quero que ninguém seja piegas, porque eu quero a sua religiosidade verdadeira, plena, como você é, para não falsear com a verdade, para não sermos nessa tribuna uma pessoa e lá fora outra. A vida do Espírito não se dá em palco nenhum. Nós podemos até aqui, com a máscara física, enganarmos-nos. Mas o Espírito jamais subirá num palco. Então tenho que ser sincero. Tenho que carregar minhas parcas virtudes e tenho que também assumir as minhas faltas, sem me dar o direito de faltar repetidamente. Chama-nos a atenção, nossa querida Ivone. Não devo me esquivar do contato da sociedade. Que história é essa? Que história é essa? Não, esse mundo não está bom. Eu vou esperar a regeneração, vou ficar aqui guardado. Nós viemos para transformar o mundo. Nós viemos para conduzir, está lá. Espírito da verdade. Cantem junto conosco, em uníssonos, para mudarmos o planeta. Então não posso me esconder absolutamente nada. Lógico, há ambientes que eu não devo frequentar. Eu espero que o ambiente frequente-me. Lógico que sim. Eu também não posso sair como louco, não é? E obrigar as pessoas a transformarem-se. Há uma passagem belíssima que o filme tentou retratar de Chico, certo? Num prostíbulo, né? E Chico leva aquelas meninas a orar, mas aquilo era uma liberdade, o que acontecia ali era diferente. Chico ia constantemente nas manhãs, né? Ou numa manhã, provavelmente na segunda-feira, quando já estava descomprometido dos trabalhos, porque Chico foi funcionário público e, creiam, nunca faltou um dia de trabalho. Nunca usou um atestadozinho. Nem uma dor de dente, me der aqui um atestado. Não, eu vou. Né? Eu vou. Nunca faltou. Eu tive reunião até as 3 da manhã, até as 4 da manhã, até as 5 da manhã, emendei. Eu vou trabalhar, porque é minha obrigação. Então, quando se desincumbiu, talvez, numa dessas segundas, ele ia semanalmente fazer o evangelho. E não foi o pai que havia levado ele, foram os amigos. Vamos ali. Vendou os olhos. Quando chega lá, tio Chico, as pessoas, eita Chico, tu conhece? Eu conheço, eu oro com elas. Eu não conheço aqui para descer ao nível delas. Eu estou aqui para levar o nível delas ao nosso e as trato com toda a comiseração que toda pessoa me merece. Precisamos dessa mudança. Eu sei que o relógio daqui é horroroso. Continua o texto. Devemos usar a doutrina para propagar os bons costumes, educar o que nos cercam, exemplificar, né, a força do exemplo, as virtudes de que era relicário generoso Jesus. É isso. Seus apóstolos, que somos nós hoje, seguiram tais exemplos, mesmo depois de sua morte. Eram homens práticos que enfrentavam os espinhos da tarefa, que aceitaram e os arredaram. O único apóstolo que teve morte natural foi João Evangelista. Todos os demais enfrentaram as dores libertos, né? Eu fui apedrejado. Eu não, André, né, meu xará. Né? Pedra nele. Aff, Maria. Tranquilo. Felizes, né? Eles criaram a nova era para a humanidade. Era que nós estamos lendo 2000 anos depois.
o que estamos criando para a humanidade, que seremos nós daqui a pouco, de volta ao mundo? Que exemplo estou dando para mim mesmo quando voltar a essa terra? Se tivermos merecimento, é terrível esse relógio. Oh, meu Deus, um pouquinho de André Luiz, para não fugir da minha dívida de gratidão a esse espírito, né? Mas eu sempre digo, eu só vou falar isso uma vez nesta casa. Eu vou desencarnar, não tenho dúvida. E quando desencarnar, se um dia for me dado, Alisson, a condição de passar uma mensagem, eu vou assinar André Luiz. E eu só quero ver o povo. Só quero ver o povo. Eita! Os atentos verão que o meu Luiz é com S. Eu sou filho de um professor da língua clássica portuguesa. Luiz Cousin é coisa para francês. Eu é com S e acento no I, e eu não abro mão dele, mesmo que a reforma ortográfica tenha tirado o acento do meu hiato, e eu não vou abrir mão de um hiato. Vocês que tirem o seu, mas o meu está lá. Aliás, eu digo até isto, o meu André Luiz é verdadeiro, o dele é pseudônimo. Então eu vou assinar e eu vou esperar o povo, né? O rebuliço, eu não sou o espírito superior, né? Vou fazer, lógico, certo? Uma zombaria, um zombeteirozinho ali, né? Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Não é possível que eu, espírita sincero, que leio Ivone do Amaral Pereira, que leio André Luiz, que leio Kardec, que leio Joana de Ângeles, que leio Emmanuel, eu ainda consiga manter-me inferior. Toda expressão de ignorância é fictícia. Esqueçam. Não julguem, pelo amor de Deus, não julguem. Deixem as pessoas até ferir-nos, né? Recompomos-nos e exerçamos plenamente a compaixão para com esses. Somente a sabedoria eterna. A compaixão, veja como André Luiz é bom, porque ele sabe que é difícil amarmos-nos verdadeiramente como nos ama Jesus, né? Que tem um reflexo, André Luiz fala isso em Mecanismo da Mediunidade, o reflexo do amor. Jesus tem um reflexo de amor absoluto. Ele olha para nós amando-nos. Ele sabe que nós não temos, então fala, use a compaixão, que é filha do amor. Não é o amor ainda, mas a compaixão, certo? Desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, não esqueçam isso, espíritas, é filha da lei. Se a compaixão é filha do amor, a justiça também é filha da lei. Não prescinde da ação retificadora. Então, às vezes, estamos passando por uma retificação, e a retificação, lógico, para quem conhece, um pouco de mecânica, retificar é desbastar um pouco o ferro, é ajustar, é uma certa carga. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assumamos nossas responsabilidades e tomemos resoluções por nós mesmos. Muita paz, que Jesus abençoe essa casa, 39 anos, que maravilha, espero estar vivo para daqui a mais 39 anos, nós estaremos em quanto? 68 anos, não, 78 anos, né? Olha que mais, quase oitentona, não é? Virmos aqui, se não vier, esteja com vocês, o Jefa.
Deus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.